Esta semana, conforme dissemos, chega uma nova obra, vamos conhecer o autor, vamos conhecer toda a sugestão e toda a discussão que nos propõe nessa obra que sai já amanhã. Já dissemos, vamos conversar neste nosso segundo bloco com um escritor, um professor, um romancista. Vamos conversar com Carlos Nhangumela. Carlos Nhangumela, bem-vindo, como é que estás? Muito obrigado, graças a Deus estou bem. Aproveito o ensejo para saudar a todos que estão a acompanhar o mercado criativo neste momento. Pois, Lágrimas no Estendal do Tempo é a sua obra que sai precisamente amanhã. O que inspirou a escrever esta obra e como é que os temas de abandono e retorno entrelaçam na narrativa, ou se entrelaçam na narrativa de Tomás Mascarenhas? Na verdade, esta é uma obra que está virada entre o real e o imaginário. Mas o que me motivou de fato a escrever é porque é uma história, parte dela que já acompanhei e de alguma forma algumas nuances são verdadeiras, outras nem por isso. Portanto, são fatos que acompanhei durante as minhas andanças e as minhas conversas com as minhas pessoas. Pois, aliás, o romance é considerado um exemplo de realismo, de certo modo. Exatamente. Né? De certo modo, é como que a pintar uma tela e que tem essa influência entre o abstrato e o realismo. Entre o abstrato e o real, e que qualquer pessoa que entrasse em contacto com ela, se calhar se vislumbraria dentro dela. Pois. Exato. Construção de personagens, né? Construção de personagens, me interessa discutir um pouco isto. Aliás, acho que esse rigor até no trabalho técnico reflete o fato de ter estudado literatura. Exatamente. Na Universidade Eduardo Mondlane, portanto é licenciado em literatura, em estudo de literatura. Exato. E como é que desenvolveu a complexidade das personagens, especialmente a de Tomás, Sara e Rita, e que tipo de pesquisa ou reflexão foi necessária para dar vida às suas histórias? Bom, primeiro é importante aqui frisar que não foi fácil. Primeiro porque, apesar de Tomás partir de Maputo, ele viaja a Cabo Delgado a trabalho, aliás, a Beira a trabalho, e acaba ficando por lá. De Beira vai para Nampula, de Nampula vai a Zimbábue, Zimbábue vai passando de província em província e vai passando também por alguns países vizinhos de Moçambique. Portanto, não foi fácil porque numa primeira fase foi necessário que eu fizesse uma pesquisa com relação às zonas pelas quais esta personagem passou, de forma que fosse uma descrição de alguma forma fidedigna, e também foi necessário que vivesse um pouco a realidade feminina. Nós sabemos que o autor empírico e o autor e o autor fictício, neste caso o narrador, quando é uma personagem, ou já é uma entidade feminina, enquanto nós que somos os autores empíricos somos homens, somos obrigados também a fazer alguma pesquisa para além daquilo que nós sabemos. Ou serem excelentes fingidores. Exatamente. Já dizia o Fernando Pessoa, né? Que é para podermos permitir que qualquer mulher leia, se vislumbre, mesmo que o texto tenha sido escrito por um homem. Pois, aliás, a alma feminina no artista masculino reflete-se muito na história dos artistas moçambicanos. Exatamente. E podemos encontrar isso, para além da literatura, encontramos isso na música, quando vimos Zé Burano, por exemplo, a interpretar e a cantar os sofrimentos da mulher e no discurso direto. Não é? Exatamente. Mas, acima de tudo, estamos perante, conforme muito bem disseste, e acabamos aqui abrindo este lugar de consideração da obra, de acordo com a recepção crítica, estamos perante um realismo na escrita, né? O seu romance é considerado um exemplo desse realismo. Que aspectos da vida contemporânea em Moçambique sentiste que eram essenciais para serem retratados e de forma honesta nesta obra? Ok. Primeiro, temos esta questão da traição.
foi um aspecto que achei importante incorporar. Se calhar isto faça com que as mulheres tenham um gosto, se não anseiem ler o livro para poderem acompanhar até que Pensaste muito nas ponto. mulheres durante Aí é que o está, processo. até que ponto eu soube descrever este sofrimento da mulher devido à traição e também as peripécias do homem traidor. Então, acho que este é um dos aspectos importantes a ressalvar. Outro aspecto tem que ver com, por exemplo, a busca por melhores cuidados médicos no exterior. Yeah. Temos também a questão das condições em diversas vertentes. Estamos a falar dos diversos ministérios que nós temos, mas acima de tudo do vulgo refresco. Nós sabemos que muitas vezes o vulgo refresco tem sido usado como uma forma, a corrupção, como uma forma de descrever a corrupção em diversas esferas, tanto públicas público, assim como privadas. Não podemos assumir que seja apenas no setor público. Então, é mais ou menos este tipo de nuances que o livro também procura abordar, para não apenas se cingir na história de Tomás, Sara, Paulo, Sofia, entre outros personagens que incorporam o texto. Portanto, a história de Tomás, Sara, Rita é a história de qualquer outro moçambicano que vive em Moçambique nos nossos tempos. Exatamente. E essa crítica social, conforme muito bem através da narrativa que faz questão de nos dizer aqui, Exato. faz essa apreciação crítica dessas questões muito contemporâneas, essas questões para Moçambique e para o mundo. Com um tom de moçambicanidade claro muito e Moçambique, objetivo. é verdade. E falaste muito bem do refresco, a corrupção, que é um dos maiores problemas de Moçambique, o desemprego. E o que esperas que os leitores entendam e tirem de lições importantes a partir desta crítica? Bom, eu acredito que muitas vezes nós como escritores, quando escrevemos, não temos muito o espero que, temos muito o produzir, ler-se em função do lido, procurarmos perceber o que as pessoas de fato perceberam. Mas, sem expectativas, é isso? Exato, mas é importante talvez deixar aqui alguma ressalva. O livro, de alguma forma, nos traz a importância de sermos resilientes, por exemplo, a importância da resiliência, tanto por parte de Paulo, assim como por parte da Sara, foram tão resilientes, apesar de que o Paulo foi quem teve resposta aos problemas que vivenciou, enquanto Sara, a resposta que teve foi perder o seu marido nas terras durante. Mas, desta forma, quero dizer que, de alguma forma, tanto quando a gente espera e não nos chega, assim como quando a gente luta e quer alcançar, há sempre alguma resposta. Então, o texto ou o livro, de alguma forma, vem trazer uma reflexão com relação aos nossos anseios, aos nossos desejos, aquilo que nós perspectivamos que nos aconteça e estarmos preparados para, de fato, acontecer assim como não e sabermos lidar com esse resultado. Pois, Carlos Dangomele nasceu em Machixe, em Inhambane. Como é que esse habitat continua a ser um horizonte e uma fonte de inspiração muito importante? As histórias das mulheres, de um Tomás, da Machixe, como é que esse habitat ecoa e reflete-se na tua forma de escrita? Por acaso eu nasci em Inhambane. Por acaso? Não, quando digo por acaso é mesmo para perceber esta ideia. E cresci praticamente aqui em Maputo, mas enquanto em vez eu viajava para passar férias, para visitar, mas Inhambane não sai de mim. Cresci em Maputo, mas sou uma inhambana de raça e este habitat todo ainda vive em mim. E reflete-se na sua escrita? Reflete-se na minha escrita, sim. E no romance acredito que o espaço para desenvolver Inhambane é maior, porque, como sabemos, por causa da natureza do texto, permite-nos fazermos mais descrição, mais caracterização, mais exploração do que aquilo que se calhar não aconteceria se estivesse a tratar-se de uma crônica, de um conto ou de um croniconto. Pela extensão e por aquilo que normalmente se pressupõe para a sua construção, não há muito espaço do que propriamente quando a gente produz um romance, que é o caso de Lágrimas no Estendal do Tempo. Pois, eu quero falar agora, quero sugerir que falemos da estrutura do romance. Sugiro isto porque, ao olhar o seu perfil, para além da licenciatura em literatura pela UEM, tem um pós-graduado em metodologias de ensino de língua portuguesa. Portanto, estamos perante um técnico com todas as ferramentas para
escrever um romance como um artista que Exato. viaja, que sonha, mas também estamos esperando um fiscalizador da estética, um fiscalizador da estética e da língua portuguesa. Exato. E da língua portuguesa. E é por isso sobre a estrutura do próprio romance. O livro possui 38 capítulos, Exato. muitos dos quais epigrafados. Qual foi a razão por trás desta estrutura e como é que e como acredita que ela impacta a leitura e a compreensão da história? Muito bem, é uma questão muito interessante. Por exemplo, no meu primeiro livro, todo mundo até começou, acredito que também o Bambo fez quando pediu que mandasse, por exemplo, o prefácio para poder ter acesso à informação base do livro. Este livro é um livro que não tem prefácio, mas a forma, a construção foi mesmo para permitir com que qualquer pessoa, independentemente da idade, do nível, que tenha pelo menos a instrução que lhe permita ler, consiga viajar, perceber a estrutura, assim como o próprio enredo. É um livro para Portanto, todos. exatamente. Portanto, esta questão da epigrafação, a questão... O que é epigrafação? Epigrafar cada capítulo que compõe o livro. Então, quando eu fiz estas epígrafes para cada capítulo, era mesmo para permitir que o leitor conseguisse, só com a epígrafe, ter algumas nuances e, a partir da leitura do texto, poder confirmar ou então refutar a epígrafe que nos foi trazida. É uma provocação, mas ao mesmo tempo uma forma de ajudar o leitor a compreender a estrutura do próprio enredo. Pois, mas também interessante ver no leitor a consciência de tudo quão vai sendo ou foi e é, Exato. ou são os pilares da própria obra. Né? Exato. O que permite que o autor possa argumentar exatamente. desde a estrutura, desde a escrita, a construção dos personagens e, claro, toda a base de inspiração, não é? Exato, que está por detrás deste livro. Mas também nota-me aqui uma nota muito importante que eu acho que é importante aqui partilhar, é a influência cultural que está aqui muito assente na obra. A obra menciona referências culturais e musicais, como a música de uma bermuda. Uma bermuda, exato. Como é que essas referências ajudam a contextualizar a narrativa e a criar ligações com a cultura moçambicana? Exato. Eu costumo dizer que quando escrevo, não escrevo para complicar o meu leitor. Apesar de alguns dizerem, não, professor, eu quando li o seu livro tive que ler com um dicionário ao lado para poder perceber de enquanto me veja necessário para que esta literariedade exista no texto e de fato torne-se este texto num texto literário. Mas eu não costumo complicar e às vezes costumo buscar estas pequenas referências para poder aproximar o leitor à realidade descrita no próprio texto. Eu quero que a ideia de moçambicanidade, a ideia de também ser um escritor moçambicano esteja patente em cada página que o meu leitor for folhear. Para o caso concreto, até foram poucas referências. Se falássemos de outro livro, até teríamos várias, Muito mas mais, as né? poucas foram devidamente selecionadas. São pessoas que nos dias que correm, ou neste caso artistas que nos dias que correm, têm tido muita abordagem sobre elas, então procurei incorporá-los de forma que tornasse o texto mais moçambicano e também aproximasse o leitor à realidade que o texto procura descrever. Portanto, um texto acessível. Exato. Né? Um texto acessível. Portanto, fica esta nota. Música de uma bermuda está neste livro. Acho que sim, isto é muito importante. Eu acho que uma bermuda deve também estar no lançamento, quiçá aqui o convite, uma bermuda. fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa, pode fazer uma atuação, etc. Acho que esta é bonito também quando os artistas, independentemente das suas disciplinas, dialogam. Exato. No caso, estamos perante um romancista, um escritor que está a dialogar com a música de uma bermuda através da sua obra. Existe a literatura e outras artes. Existe uma relação entre a literatura e outras artes. Claramente. É importante que isto aconteça. E este romance pode dar origem a um filme, por exemplo. É possível. Por acaso, tive uma entrevista recentemente e o apresentador, por causa da estrutura, chegou a perguntar: podemos considerar a estrutura do seu livro ou compará-la com a estrutura, por exemplo, dos nós costumamos ver muito agora as séries. Então podemos
considerar que o seu livro é uma espécie de uma série escrita. É um prenúncio, Isso né? pode ser. Desde que encontre um bom Roteirista, realizador. roteirista, pode muito bem torná-lo numa série. Pois, a dialética da solidão e do encontro é um outro tópico que decidi eleger para a nossa conversa. Poderia explicar mais sobre a dialética da solidão e do encontro que permeia a vida de Tomás e como isso se reflete na dinâmica das suas relações? Na verdade, a dialética do encontro está mais até virado para a Sara do que propriamente para o Tomás, porque este é o causador do distanciamento e o tal reencontro. Na verdade, é um distanciamento causado por Tomás, que decide abandonar a família à procura de melhores condições de vida. Isto usa como pretexto, mas na verdade ele é vagueando pelo mundo. E o encontro é muito metafórico, porque na verdade não há reencontro, porque Tomás volta da África do Sul morto. Yeah. Então é um reencontro com o defunto, não propriamente reencontro entre pessoas Tomás, vivas. né? Exato. Então, este título acredito que tenha parafraseado do título do artigo escrito por Gerson Monjane, Sim. mas na verdade é um encontro entre um vivo e um morto. Tomás volta morto depois de mais de uma década vagueando pelo país à procura de melhores condições, o Eldorado, né? mas envolvendo-se com tantas mulheres e tendo filhos praticamente por todo o país. Mas claro, os nossos mortos, para nós africanos, os nossos mortos são vivos. São vivos, na verdade. É verdade. Dialogamos com eles e parece que andam por aí. Né? A qualquer momento que quisermos dialogar com eles, sabemos como e onde os encontrar. Pois, a experiência do eu, o autor fala sobre o eu, neste romance, sobre o eu e a sua relação com o insensível e o existencialismo, de certo modo. Exato. Como esses conceitos influenciam a jornada emocional de personagens como Tomás ao longo da história? Influenciam na medida o sensível em que, e o existencialismo. Na medida em que é possível que nós leamos um texto em que o narrador se apresente como um narrador homodiegético, aquele que narra aquilo que acontece aos outros, mas só tem a capacidade de o narrar porque está próximo. Mas em algum momento este narrador pode abrir espaço para que algumas personagens falem na primeira pessoa, abrindo, salvo a repetição, momentos para que o leitor, ao ler, se aproxime mais do texto. Quando a gente ouve alguém falar de algo distante e ouve alguém falar na primeira pessoa, parece que existe uma diferença. Então, de alguma forma, quando se abre espaço para que as personagens falem na primeira pessoa, vem de alguma forma aproximar o leitor a esta ideia um diálogo do sensível, a esta ideia de que este texto está a falar de uma realidade muito próxima. É algo que pode não ter acontecido comigo, mas tenho a certeza, pela forma como foi descrita no texto, aconteceu com alguém, acontece conosco no nosso dia a dia. De alguma forma, este sensível é porque se pode confundir com a realidade do nosso leitor. E muitas partes ligadas a esta sensibilidade têm que ver com os momentos em que Tomás narra a situação que viveu na primeira pessoa, em que Sara narra o que viveu na primeira pessoa, em que a parceira de Paulo também narra o que viveu na primeira pessoa, inclusive o próprio Paulo, porque Paulo, para poder vencer a pobreza, acaba abraçando a vida militar e é mandado para o teatro operacional norte. Então, vai também trazendo algumas nuances deste teatro operacional e vai falando na primeira pessoa para poder aproximar o leitor de si. Este Moçambique contemporâneo, na verdade, acaba mais uma vez por ser esse reforço de que o livro está muito... Foi escrito nos nossos tempos, é muito atual o livro. É atual e reflete... Foi escrito na atualidade e reflete também situações da atualidade do Moçambique II, propriamente dito. E há reflexões sobre a masculinidade, não é? Sim, muita reflexão. Exato. Por exemplo, a forma como Tomás lida com a sua esterilidade. Exato. E a sua relação com Sara levanta questões sobre a masculinidade, sem dúvida. Sim. Que reflexões gostarias de provocar neste domínio? O texto até traz este tipo de provocação. Nós, nos dias que correm, sabemos que desde a altura em que os nossos pais nos trouxeram ao mundo até os dias de hoje, a ideia de esterilidade nunca é associada, né, ao homem.
é muito associada à mulher, no sentido de que se Carlos não tem filhos, alguma coisa está a acontecer com a esposa. Nunca se parte a priori ao Carlos ou para o Carlos, sempre se parte para a esposa. Mas, no caso concreto, o texto começa por trazer esta realidade de que, de fato, a esposa é quem não tem filhos, mas depois Sara vai se abastecer fora com o patrão dela. Então, quando Tomás... O que queres dizer, vai se abastecer fora? Vai se abastecer, vai ter filho com o patrão. E acaba provando a Tomás que de fato quem não fazia filho era Tomás. Quando Tomás descobre isto, acaba resolvendo a sua situação, mas no lugar de voltar para casa ou estar em casa e gerar os filhos como devia ser, acaba gerando fora e depois descobre que tanto o filho que pensava que era dele com Sara, porque Sara teve 2 filhos, que pensava que era filho dele com Sara, assim como o outro que descobriu que de fato não era dele, ambos não eram seus filhos. Ele teve mais filhos fora do que propriamente com a esposa com quem se casou e construiu a família. E lá está, eu acho que é esse enredo que acaba por levantar questões sobre a possibilidade de partir do livro para o pequeno ou grande ecrã, como filme, como série, qualquer outro tipo de género de cinema, porque o autor aqui é bastante doloroso e aprofunda cada vez mais o sofrimento de Tomás, mas de todos aqui que estão envolvidos. Exato. O que foi necessário para tamanha coragem de torturar a história de Tomás e de toda essa história que está patente neste romance? Para mim, diria que foi necessário primeiro muita leitura. Eu costumo dizer que ninguém nunca escreve sem antes ler. Não existe um bom escritor sem que seja um bom leitor. Podemos até, se calhar, colocar entre aspas bom, mas sem que seja leitor. Então, já li vários textos que retratam situações do género, que nos fazem refletir. Um dos textos, por exemplo, de Mia Couto, Sair do Lata de Água, retrata uma situação do género. Também foi um dos textos que me influenciou. Entretanto, este vem dicotomizar a ponto de aumentar mais provocações relativamente a este assunto, sem também trazer uma conclusão, mas vai trazendo algumas nuances, vai trazendo descrições que se calhar o leitor, depois de terminar a obra em geral, conseguirá ter a sua ideia, o seu ponto de vista e melhor refletir sobre este assunto. Portanto, os textos que já li, as situações que já vivenciei, não preciso aqui trazer com A mais B em que contextos, mas já também acompanhei várias situações do género. Hoje temos pais que cuidam de filhos que não são seus, temos mães que cuidam de filhos que não são seus, mas sem querer trazer aqui uma discussão no sentido de... traga discussão. Ter que se procurar o pai biológico. Pai não? É quem cria. Exato. Então, é mais para trazer um pouco de provocação ao leitor, é mais para criar esta ideia de que o romance não pode ser um texto estático, tem que ser um texto que mescla situações, mas que quanto mais próximas da nossa realidade estiverem, melhor, porque nos vão fazer melhor refletir e, quiçá, discutir com os outros sobre as temáticas lá descritas. Não são todos os dias que nós podemos encontrar Hamlet escrito numa outra época, numa outra realidade, mas que é adaptado aqui num centro cultural por um grupo de teatro para ao palco, ou então que possa granjear leitores de qualquer outra parte de Moçambique ou do mundo. Não são todos os dias que podemos encontrar essa dimensão de autor ou de história. Mas é também interessante pensar o leitor, né? É bem verdade que Carlos disse bem aqui que é sempre um lugar complexo. Assumir uma expectativa do que o livro vai causar ao leitor, porque não se controla. Não, né? Quando sai a obra não se controla. Queres falar sobre isso? Por acaso, quando lancei o meu primeiro livro e me fizeram uma pergunta do género, eu fui muito sucinto. Eu não costumo alongar-me muito quando faço a minha intervenção como autor nos lançamentos. Assim como
quando é para fazer um simples comentário. Agora, quando estou lá para fazer a apresentação do livro, apesar de não gostar muito, porque isto esgota toda Por exemplo, nós já ideia. esgotamos o livro. Aí é que está. Quem está a assistir a essa entrevista? Mas para quem for ler, vai Brincadeira. perceber que nem todas as nuances que Claro. Carlos trouxe. É melhor Foi não trazendo revelar alguns tudo. tópicos. É melhor Então, não revelar. eu costumo dizer que às vezes é importante deixar ao critério do leitor, porque cada leitor é um leitor, assim como uma obra, uma história para vários autores pode parecer várias obras ou vários textos. Então, eu costumo dizer que é importante que o leitor melhor leia, anote e se calhar, se houver espaço, possamos discutir nas próximas oportunidades. Mas eu gosto mais de deixar ao critério do leitor, Ok. não como autor trazer todas as nuances. Que tipo de leitor o Carlos é? Eu sou um leitor, diria, Passivo Não, ou maniento? sou muito ativo e também não sou de me deixar levar por um tipo de texto apenas. Eu leio romances, leio crônicas, leio contos, leio novelas, eu leio pouco de tudo. Entretanto, como escritor, não sou a mesma coisa. Mas é um exercício doloroso ou prazeroso? Se tivesse que dizer em termos de frequência das sensações que a leitura acaba por lhe causar. É um processo prazeroso ou mais doloroso? Muito prazeroso para mim. Yeah. Não sei se por causa da minha formação isto influencia, mas é muito prazeroso. Não te sentes a importa- trabalhar quando lês? Não, mesmo quando corrijo. Yeah. Mesmo quando corrijo, porque quando corrijo, neste caso a revisão linguística, quando corrijo, é como se eu estivesse a viajar no texto como revisor, assim como leitor. Então, aproveito e leio quando estou a trabalhar como revisor. Exato, para si a leitura é um trabalho, mas a leitura também é um lugar de É lazer. um lugar de lazer. Por exemplo, Coabita, é quando engraçado. pego num texto que não tenho a missão de o corrigir, é apenas para lê-lo, estou de fato num momento de lazer, num momento prazeroso, num momento em que eu esqueço o mundo e viajo no mundo que o livro ou o autor me concedeu naquele exato momento. E a leitura é um lugar também de abstração. É de abstração. Por exemplo, estive aqui a dizer que houve situações de Cabo Delgado, da Beira, de Inhambane, porque também já fui, mas de lugares que ainda não pisei, mas foi necessário que eu procurasse me inteirar sobre eles para melhor descrevê-los e caracterizá-los no livro. Pois. De alguma forma, isto nos conduz a esta ideia de que quando eu leio, viajo. Pois. E para o caso concreto, para poder escrever, tive que viajar sem sair de lugar. Então, Um processo de pesquisa, né? é o que acontece também com o leitor. Quando lê uma obra, viaja sem sair de lugar. Há contextos, há situações, não apenas de lugares propriamente físicos, como também psicológicos, que nós viajamos sem nos apercebermos. Sem dúvidas. Impacto pessoal, a experiência de escrever esta obra teve algum impacto pessoal em si? Teve de Alterou a fato, sua visão sobre temas como família, amor, relações humanas? Alterou sobre amor, sobre relações humanas, acima de tudo sobre o escritor. Quando a gente escreve, pensa que isto se circunscreve naquilo que a gente decidiu naquele dia, naquele momento de escrever. Mas quanto mais nos dá ao desafio de pesquisar e escrever textos de outros gêneros, isto também nos desafia. Por exemplo, eu nunca tinha escrito romance. Eu sou de crônicas, contos, Yeah. mas desafiei-me a escrever um romance, talvez porque as leituras também que eu fazia muito me puxaram a isto, e acabei, de fato, ganhando uma experiência e o leitor sozinho Uma vai dizer. aventura, né? O leitor sozinho vai dizer. Não serás o primeiro romancista da Machis? Acredito que não. Quem é um romancista? Existem outros romancistas que nasceram na Machis em Inhambane? Não, talvez não conheça a sua origem, mas não quero aqui Foi para assumir brincar. que sou. Foi para descongelar. Foi para Senão descongelar. ainda me liga, olha Carlos, vais falar em verdade lá no programa do BAM. Foi Mas mesmo para descongelar. Não é mesmo para tal. Não é Pois. mesmo para tal. E agora falamos quase que a terminar a nossa conversa sobre a literatura moçambicana, o presente e o futuro da literatura moçambicana. Exato. Olhas esse presente e esse futuro com entusiasmo, com preocupação, com desconfiança, quando
sobretudo, vivemos esse contexto de tensão em Moçambique. Como é que a literatura sentes que participa do debate sobre o Moçambique de hoje e o Moçambique que queremos para o futuro? Bom, eu acredito que Moçambique está a crescer. A nossa área é desafiadora na medida em que para nós publicarmos não é fácil, acarreta custos, entretanto há muito, mas muito que se está a fazer. Se aparecessem empresários, empresas e quisessem patrocinar lançamentos de livros, mesmo concursos literários que quisessem pegar não só um autor, mas vários, acredito que teríamos muitos autores a emergirem. Temos muitos escritores com livros nas gavetas, só estão à espera de uma oportunidade. Então, a literatura moçambicana é promissora, apesar das dificuldades que enfrentamos, tanto a nível geral como país, mas também a nível particular na área de promoção da leitura, da literatura, assim como o patrocínio, que é um dos pilares que pode permitir com que estes autores apareçam. Acredito que estamos num bom caminho, desde que estes escritores, porque eu também fui um desses escritores que só tinha textos na gaveta, desde que esses escritores continuem a bater portas, continuem a perseverar e continuem a concorrer para tantos, salvo a repetição, concursos que existem literários, um dia vão sobressair e seus textos vão estar nas mesmas prateleiras que Nglane Bakakosa, Mia Couto, entre outros escritores. Mas acima de tudo a participação na construção de um espaço mais plural, de debate de ideias. Sim, como é que a literatura está a influenciar as novas formas de interpretar Moçambique e de discutir Moçambique? Eu acho que está a influenciar sobremaneira. Nós hoje vemos até, apesar disto de alguma forma trazer discussão, mas já vemos muitos escritores não a se envolverem na política, mas a contribuírem em ideias com relação ao futuro do país, a ter um posicionamento. Antes não era, estavam nos seus gabinetes, não, mas a geração de Craveirinha, os poetas do combate, a poesia, a literatura de combate de Moçambique. Exato. É participação política. É, né? Participação política, mas sabemos em que contexto, num contexto de Moçambique, claro, pós-colonial e até em vias de libertação. Participou, né, nesse processo de libertação. Poesia de combate neste caso. Então, mas no contexto atual, pensava-se que era só escrever e terminou por ali, mas já vemos que através da literatura e também de ideias próprias, os escritores estão de fato a participar e a trazer alguma ideia para a construção do nosso belo Moçambique. Pois. Muito obrigado, Carlos, pela presença, um grande abraço. O que eu não lhe perguntei, gostavas de dizer, o que os teus olhos querem dizer? Ok. Eu gostava de falar sobre o lançamento de livro, de forma que todos estivessem presentes. Gostava de convidar a todos para o lançamento do Lágrimas no Xandal do Tempo. Será amanhã, no auditório do BCI, às 17 horas. O programa começa às 17, termina às 19h30. Haverá lá muita coisa boa, haverá lá muitas personagens, se não personalidades do nosso belo Moçambique, escritores, amigos, e muita música, muita conversa. E mandar um abraço à minha parceira e ao meu filhote. Não volta já, cara. Exato, ao meu filhote Alvin, deve estar a acompanhar-me. Um abraço a todos aqueles que estão a acompanhar o programa Mercado Criativo. Um forte abraço, até amanhã às 17 horas, aqui na Avenida 25 de Setembro, no auditório do BC. Portanto, vai ser uma festa, né? Vai ser uma festa. Lançamento de livro é só para chegar ali, conversar, ideias. Não, vai ser bloquear a mente, vai ser festa, ser uma conversa. Não é só para estar-se ali num sítio só de conversa. Exatamente. Muito até obrigado. A próxima. Obrigado. Obrigado também a todos. Nós ficamos por aqui. Um grande abraço. Boa semana a todos. Obrigado. Vamos juntos, vamos nós reconstruir a nossa terra. Moçambique é nossa mãe, no coração de todos nós. Vamos juntos, vamos nós reconstruir a nossa terra. Moçambique é nossa mãe, no coração de todos nós. Vamos juntos, vamos nós reconstruir a nossa